Fala, bênção pura! Alegria te encontrar aqui mais uma vez no canal. Que coisa boa poder contar com a sua companhia. Você está no meu gabinete e eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer o botãozinho, o cardzinho, inscrever-se. E aí eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, porque a ideia não é outra senão compartilhar o Evangelho. Então, por favor, mande para o máximo de amigos e nos ajude, coopere nessa obra de pregação. Hoje eu quero ler com você o segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. E nas próximas 3 quartas-feiras, esta e mais 2, você vai receber um vídeo, será publicado um vídeo no nosso canal, com base neste texto. Nós vamos trilhar todo o caminho de Josafá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. E hoje eu quero ler a primeira parte do texto com você e trazer ao seu coração uma palavra do Senhor para a sua vida no dia de hoje. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Segundo livro das Crônicas, do capítulo 20, versos do 1 ao 6. Todos nós já enfrentamos dificuldades, desafios, e eu quero crer que você também agora esteja vivendo alguma coisa que inquiete seu coração, que venha para tirar a sua paz, que incomode a sua noite de sono, que talvez iniba até a sua fome ou amplie a sua fome. Todas essas questões e todos esses desafios sobrevêm a nós porque nós estamos num mundo caído, num mundo marcado pelo pecado e, segundo a palavra de Deus, que jaz no maligno. Josafá viveu essa experiência. Estava tranquilo, estava gozando de paz, e ele recebe uma notícia que muda o seu dia. Você já recebeu uma notícia assim? Estava tudo caminhando bem, e toca o telefone, e a notícia que vem do outro lado não é uma boa notícia? Você já recebeu um toque na porta, e a pessoa que estava do lado de fora, ao ser encontrada por você, passa a você uma notícia ruim? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu com Josafá. Josafá é procurado e é avisado que 3 nações subiam contra ele: os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os do Monte Seir, ou os meunitas. E 3 nações contra uma nação, esta é a ordem perfeita para o ataque. 3 atacantes para um defensor, esta é a ordem perfeita, esse é um conceito militar. E o que aconteceu com Josafá neste início do capítulo 20, quando ele recebe essas más notícias? É sobre isso que eu quero conversar com você. O que fazer diante das más notícias? A palavra de Deus diz, no verso 3, Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Bom, diante de um desafio, é certo que nós vamos sentir medo. Por mais corajosos que sejamos, por mais
homens de Deus e mulheres de Deus que nós sejamos, por mais que você, minha irmã, seja uma mulher que congrega na igreja, que seja dedicada à obra do Senhor, às vezes os desafios que chegam ao seu coração, como esposa, como mãe, podem afligir você e te levar a ter medo. Isto aconteceu com Josafá. Isto aconteceu com grandes homens de Deus, por exemplo, foi o que aconteceu com Elias. Mas o texto sagrado vai nos dizer que Josafá se coloca a buscar ao Senhor. E ele se coloca a buscar ao Senhor com os jejuns. Ele, na sua função de liderança, ele apregou a jejum para todo o povo. Sabe de uma coisa? É impressionante como a cultura do jejum tem se perdido. A cultura do jejum foi adulterada na história moderna do movimento evangélico nacional. Muitas pessoas ensinam que o jejum é feito para conquistar bens, por exemplo. Só que a cultura do jejum bíblico é a cultura em que nós mortificamos a nossa carne e buscamos ao Senhor para que Ele nos fortaleça espiritualmente diante de grandes desafios. Se são desafios que marcam o seu dia, neste momento da sua história, eu quero desafiar você a buscar o Senhor, a colocar o seu joelho no chão, clamar ao Senhor e consagrar um tempo do seu dia em que você se abstenha de alimento e consagre este tempo para a adoração, para a leitura da palavra, para que você se fortaleça. E ao final desse tempo, você se coloque de joelhos e diga: Senhor, eu consagro esse tempo ao Senhor, a fim de que o Senhor me fortaleça espiritualmente para enfrentar esse grande desafio. Você é crente há quanto tempo? Você é cristão há quanto tempo? Há quanto tempo você não apregoa um jejum para a sua existência? O primeiro conselho diante das más notícias é que você se ponha a buscar o Senhor, com leitura da palavra, com oração e com jejum. Os desafios são grandes, você precisa ser fortalecido. Jejum, irmão. Mortifica a sua carne. Não mata, não. Pelo contrário, fortalece você espiritualmente. Existem pessoas que são capazes de dizer: eu sou crente desde que nasci, e nunca separaram um tempo do seu dia para se consagrar ao Senhor por meio de um jejum. E ele é bíblico, ele é o ensinamento do Senhor. Eu quero estimular o seu coração a enfrentar desafios aos pés do nosso Deus. Mas em segundo lugar, o texto diz que depois de buscar ao Senhor e apregoar o jejum, Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É interessante que depois de um momento particular, em que ele busca a Deus, em que ele jejua, ele também se congrega, ele se reúne com os santos para buscar ao Senhor. E aqui vai uma outra lição para você. Diante de desafios, a tendência do nosso mecanismo emocional é nos apartar, é nos afastar de irmãos, de líderes. A tendência do nosso sistema emocional é nos deixar ácidos, azedos, críticos. E estas posturas acabam afastando você das pessoas e as pessoas de você, quando na verdade nós olhamos para a palavra e vemos que diante de desafios nós devemos congregar. Devemos buscar a Deus juntos, em comunidade, com os santos, em família. A questão é: como haverá palavras de vida daqueles que ainda não ressurgiram em Cristo? Como haverá nos lábios palavras de cura daqueles que estão com o coração adoecido? Como haverá palavras de pacificação daqueles que internalizaram e vivem uma guerra que só existe na mente deles? Tudo isso acontece por causa de um sistema
emocional, afligido, amedrontado e, acima de tudo, carente de Jesus. Diante do dia mau, busque o Senhor. Jejue para fortalecimento espiritual. Mas não deixe de estar com os irmãos. Não deixe de estar na companhia dos santos. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Não suma da sua igreja. Não saia do convívio dos santos. Porque nós precisamos fazer o que Josafá fez quando lhe chegou uma notícia ruim. Ele congregou. E congregar não é simples. Nem todos aqueles que estão perto de você são membros do corpo de Cristo. Então tenha discernimento para dividir a sua vida. Eu não estou falando aqui de liderança, eu não estou falando aqui de ter cargo, eu não estou falando aqui de nada disso, eu estou falando que o Espírito Santo deve iluminar você com discernimento para saber quem é do Senhor e quem não é. Quais são as palavras que vêm ao seu ouvido e ao seu coração provenientes de um servo de Deus? Congregue, se agregue, chegue junto, fique perto de gente com coração em Jesus. Mas em terceiro e último lugar, o terceiro conselho se encontra no verso 5 e no verso 6, terminando a nossa reflexão. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Diante de uma má notícia, busque fortalecimento espiritual particular. Diante de uma má notícia, congregue. Esteja perto de servos de Deus. Mas em terceiro e último lugar, diante de uma má notícia, creia nas promessas do Senhor. O início da oração de Josafá faz menção a tudo aquilo que ele já tinha recebido de seus antepassados. Ah, Senhor, porventura não és tu Deus nos céus? Desde a minha infância eu tenho ouvido sobre isso. Porventura não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Estas são perguntas retóricas, como que dizendo: Senhor, eu sei que tu és soberano. Eu sei que tu dominas sobre todos os reinos dos povos. E eu sei que ninguém te pode resistir. Diante do dia mau, busque fortalecimento espiritual por meio da palavra, da oração e do jejum. Diante do dia mau, busque congregar-se, estar perto da sua igreja, ouvir a palavra do Senhor ministrada do púlpito. Esteja no convívio de irmãos, mas também creia naquilo que você foi ensinado. Creia nas promessas do Senhor que foram ditas a mim e a você, e não foram ditas apenas à nossa geração, mas têm sido comunicadas a nós. Creia que o Senhor é aquele que domina sobre todos os reinos dos povos. Creia que Ele é o Senhor que domina sobre todas as coisas. E quando Ele quer agir, ninguém pode resistir. Não tema as más línguas. Não tema os perversos corações. Não tema aqueles que te olham de cara feia. Porque quando o Senhor quer, ninguém pode resistir. Lembra de Josué? Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Esta é a promessa de segurança e de companhia do Senhor. Se você chegou aqui hoje, vivendo um dia mau, receba estes conselhos da parte de Deus por meio da sua palavra. Ore, leia a Bíblia e jejue. Estabeleça um tempo para isso. Não se afaste da sua igreja. Não se afaste do convívio dos santos. Não se afaste da adoração congregacional. Não se afaste da pregação do púlpito da sua igreja. E creia
que você serve ao Deus que controla todas as coisas. Quando Ele quer agir, ninguém pode resistir. Descanse no poder do seu Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos nas tuas mãos estes teus filhos que estão aqui comigo neste vídeo com o coração apertado por causa do dia mau. Mas nós glorificamos o teu nome, porque tu tens sido Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Deus que domina sobre todas as coisas, o Deus que não pode ser impedido na sua vontade, na sua santa ação. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece espiritualmente para suportar estas demandas. Nos faz congregar, Senhor, adorar em comunidade, nos faz amar a nossa igreja, Senhor. E nos dá a consciência de que Tu és o Deus sobre todas as situações e que tem cuidado de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esteja conosco toda segunda, quarta e sexta. Sempre haverá uma palavra de Deus para a sua vida. Até o próximo vídeo.